Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Brasascast. Hoje a gente vai ter o prazer de receber aqui ele, que é jogador de xadrez, que foi de garçom a guru do mercado financeiro, é educador que saiu de Salvador para o Rio de Janeiro e agora está aqui com a gente no Brasas e do Brasas para o Mundo. Seja muito bem-vindo, Geovan Bueno. Grande! Muito feliz de estar com você aqui hoje, finalmente ao vivo, presencialmente. Vencemos a pandemia. Pô, graças a Deus. Como é que foi a pandemia para você? Cara, foi muito aprendizado, mas uma das coisas mais legais é vencer a pandemia e apertar a mão daqueles amigos que você só falava por vídeo, sabe? Familiares. Pessoas que você conheceu, começou a se relacionar durante a pandemia. O nosso caso é um desses exemplos. Falamos muito, zap, não sei o quê, e a gente se encontra aqui. A pandemia foi um momento muito de desconstruir, construir e desconstruir. Tá. Porque a gente... Agora você tá em qual? Construindo ou desconstruindo? Eu também não sei, tem essa dúvida todo dia, cara. Beleza. Porque eu sou muito incomodado, né? Minha esposa fala que eu sou muito aleatório, né? Eu sou muito aleatório, complexo, como ela diz ali. E todo dia eu tento estar com o copo pela metade, sabe? Tipo, tá bom. O copo não pode estar cheio. Nem vazio. Nem vazio. Tá bom. Então, às vezes, você constrói uma coisa e chega lá na frente e fala assim, nossa, tá errado isso, né? Tem que voltar um pouco. Aí você constrói de novo. Então, eu acho que essa ideia, se a gente fosse botar em termos de teoria, é o que a administração fala, né? De construir, desconstruir, tentativa e erro. Então, eu acho que no final do dia a gente está muito construindo e desconstruindo. O problema da pandemia é que ela aumentou essa desconstrução em 10 vezes. Sim. E essa desconstrução também. Sim. Então, acho que o meu momento hoje é de uma construção. Boa. O que você sente, assim, que foi qual foi o seu maior processo de desconstrução durante a pandemia? O que você descobriu sobre você mesmo que talvez você não tivesse descoberto em outro momento da vida? E eu gosto de trazer essa ilustração, né, para nossa cabeça, para nossa mente visualizar, até para quem está assistindo, que é o seguinte: eu acho que, né, o ser humano ele é espelho, né, um do outro. Assim, a gente se reconhece no outro, a gente se vê no outro muitas vezes, porque a gente não anda com o espelho toda hora na nossa frente. Mas durante a pandemia a gente andou. Fosse o espelho da própria casa ou fosse o espelho, né, da tela do celular ou da tela do computador que estava ali filmando a gente o tempo todo entre um call e o outro. Então a gente teve a oportunidade de se ver muito. E talvez até de cansar de si mesmo, né, de alguma forma. Nesse processo aí de se ver tanto, o que você reconheceu em você que você não reconheceria em outro momento? Olha, vou fazer uma analogia com os livros do Brasas. Tá bom. Então a gente estuda muito inglês no livro. E é confortável, o professor está ali, os amigos, né? Você pode escutar o podcast, você tem um sistema do Google Classroom para você acessar, as aulas são dinâmicas, mas está no livro, né? Quando você sai do livro e vai para a vida real, por exemplo, faz uma viagem, e aí você não tem o conforto da sua língua nativa, é esse conhecimento adquirido que vai te salvar. Então, como foi isso para mim? Até então, você ler sobre empresas, falar sobre ação, explicar renda fixa, falar de receita e despesa, era muito a teoria do livro, né? Eu vendo isso. Então, eles me mandavam um relatório e eu vendia isso. Em 1º de março de 2020, eu saí dessa ideia de teoria e fui executar o que eu aprendi, que era abrir uma escola de educação financeira com lojas de rua, em parceria com entidades de ensino. O nome dela é Financia. Financia? Né? Tá. E ali... Isso foi que ano, desculpa? 2020. 2020, tá bom. 2020, agora. E aí, dia 15 de março, começou a pandemia. E eu tinha criado um grupo com 6 pessoas, e esse grupo, ele abandonou o emprego, criou projeto, tinha famílias. Como é que você fala para eles, olha, acabou, volta para casa? Acabou que acabou de começar, né? Não, e a gente, eu me lembro que na reunião introdutória nós falamos assim, vai durar 15 dias, daqui a pouco foi um mês, 3 meses, 6 meses. E aí o nosso modelo de negócio lá era offline, nosso público era offline. E o online? Pô, online não tem que construir. Então foi um dos momentos mais desafiadores, porque empreender é muito difícil, empreender com poucos recursos é muito difícil, e eu aprendi muito, sabe? Então tudo aquilo que eu entendia que eu construía, na verdade, eu nunca tinha tido a dor da barriga do fogão, né? Porque na teoria é fácil, né? Você fala assim, essa empresa que lançou uma debêntures para captar dinheiro para pagar a dívida. Mas que dívida? Será que é a dívida do empreendedor que está de madrugada
ou andando para um lado para o outro. A história feia ninguém conta. Ninguém é conta. Difícil. Cara, então a pandemia me mudou muito como ser humano, como pessoa. Eu fiquei mais maleável. Eu acho que antes da pandemia eu chegava num lugar e falava assim, pô, isso daqui é ruim, né? O atendimento é ruim, a mesa como é que é? Quando você vira o empreendedor que paga os boletos, você começa a valorizar. Por exemplo, eu falava assim, esse cara fez isso, teve sorte, né? Cara, por mais genial que você seja, não tem sorte, tem energia, tem tempo. Trabalho, cara, dedicação, resiliência, né? Todas essas palavras-chave, assim, do nosso meio. O Jorge Paulo Lemann diria, né, e disse já algumas vezes, que o empreendedor é que vai salvar o Brasil. Do que a gente precisa ser salvo? Do que o empreendedor vai salvar o Brasil, o povo brasileiro? Dele mesmo, né? Dele mesmo. Você acha que o brasileiro é o seu pior inimigo? Eu acho assim, eu tenho uma teoria que é incrível, né? Todo mundo que me conhece aqui no Brasil, você mesmo, é muito difícil chegar ao me ver pessimista. Sim. Eu criei uma teoria que eu chamo do positivismo, né? O positivismo da vida. Acho que um dia eu posso escrever sobre isso. Anota aí. O positivismo da vida. Por quê? Porque você tem que ser positivo. E eu acredito muito, né, no livro O Segredo. Você tem que ter... Eu tenho um filme que chama Alta Frequência, sabe? Por que o rádio faz som? Eu adoro falar sobre isso, né? O rádio faz som porque ele encontra uma frequência que casa com ele. Então, se você está na frequência negativa, talvez você vai encontrar pessoas só negativas. Tudo ruim vai acontecer. Vai vibrar na mesma frequência, seria isso. Quando você está na frequência positiva, nossa, você vibra, né? De maneira muito positiva, as coisas boas, você fala, nossa, que sorte. Não, você está numa energia muito positiva. Então, por regra de vida, eu tento ser positivista de vida, encarar as coisas positivas, os desafios. Lógico, tem dias que a gente sucumbe, não somos o super-homem, temos a nossa criptonita. Mas acho que o ponto alto foi esse positivismo das coisas que me deu calma e também as pessoas, sabe? Se cercar de pessoas boas, honestas, apaixonadas, amigas. Eu me lembro que durante a pandemia foi um momento que eu fiquei muito... Eu não sabia o que fazer, Perinha, assim. Eu falei, cara, o meu manual ia até ali, dali pra frente eu não sabia esse traquejo, sabe? Então, essas pessoas me acolheram muito, eu sou muito gratas a ela. Não conseguimos vencer a pandemia juntos, o desafio do fluxo de caixa, cada um foi para os seus desafios, mas a gente criou uma energia boa, sabe? Isso é muito bom, isso é muito positivo. Isso é o saldo mais positivo desse negócio todo, sabia? Que bom, que bom. Imagino que todo esse seu positivismo, né, na verdade, levou você até o patamar onde você está hoje. Né? Quais foram assim, os desafios que você enfrentou? Conta um pouquinho assim, da tua história, da tua trajetória profissional, pessoal, né? Essas coisas se misturam, é impossível você distinguir completamente, separar. Como é que é a sua história? Assim, alguém que saiu de Salvador, veio para o Rio de Janeiro, era garçom, foi para o mercado financeiro, abriu empresa, fechou a empresa, faz, enfim, milhares de coisas, está em contato com um monte de gente diferente, mas como é que faz para sair desse ponto A para ir para esse ponto B e quais são os obstáculos, né, no meio deles? Porque é isso, a gente está acostumado a ouvir a história bonita, né? Fica focado nisso, mas você deve ter tido um monte de desafios aí pelo caminho. Qual é a sua história? Cara, minha história tem que contar duas mulheres incríveis, né? Minha mãe e minha avó. Fala rápido que eu me emociono, né? Essas mulheres se doaram. Você pode se emocionar, a gente está com tempo. Boa, obrigado. Essas mulheres se doaram muito para que eu estivesse aqui, sabe? Minha mãe tentando me salvar, ela sai da Bahia, eu nasci em Salvador, e ela não tinha uma boa relação com a pessoa que era meu pai, e ela sai de lá e vai para o Espírito Santo, para casa da minha avó, e começa a trabalhar no Rio de Janeiro. Então, minha avó cuidava, né, e minha mãe estava ali. Então são duas mulheres incríveis, sabe? Minha avó não sabia ler e escrever e me ensinou a ler. Surreal, né? Como é que pode isso, né? Minha mãe faleceu quando eu tinha 11 anos e com 15 anos eu fugi de casa. Fugi de casa, até fazendo um paralelo com o xadrez. No xadrez as peças têm que estar no centro, né? E eu vivia numa cidade muito pequena e que eu não tinha muitas oportunidades. E eu tinha um sonho, né? Acho que tem uma coisa muito boa nesse momento aqui, abre um espaço aí, sonhos. Os sonhos, eles te levam a lugares que você nem imagina. Minha mãe tinha um sonho que eu fosse militar. Quando ela faleceu, eu fiquei tanto isso na cabeça, com 15 anos eu queria fazer o melhor curso militar que tinha, que era no Rio. Eu vim pro Rio para fazer. E minha avó não tinha condição, minha avó tinha um cisto no ovário, que ela deixou anos sem operar, porque ela tinha medo de operar e falecer e eu ficar sozinho no mundo, né? Então foi incrível, essa mulher é incrível. E aí eu vim pro Rio com 15 anos.
para morar na casa do outro de favor, fui peão de obra. Cara, essa parte aí é um milagre de Deus, sabe? Imagina um garoto de 15 anos do Rio de Janeiro, pobre, sem recursos, sem família. E, cara, Perim, cada momento Deus mandava, assim, Deus, a força da natureza. Eu sei quem é que acredita, uma pessoa que me ajudava, sabe? Que me dava emprego, que me dava comida. Cara, foi, assim, alucinante. Mas isso foi construído por 3 valores muito importantes que a minha mãe e minha avó me passaram. Ser educado, tem que ser educado, né, com as pessoas. Tratar as pessoas bem, sabe? Ter essa reciprocidade. E como eu sou de cidade pequena, eu sou muito cuidadoso com as pessoas, sabe? Então, educação com cuidado com as pessoas, né? Cara, e um sorriso. Isso pra mim, assim, essas 3 ferramentas, assim, sabe? Elas foram me levando. E acabou que eu sou um cara engraçado no final do dia, né? Quem convive comigo sabe, eu sou espontâneo, olho grande, mão grande, cara, boca. Eu me aceito desse jeito. Um sorriso faz a outra pessoa sorrir também, é natural. E ser educado, olha que coisa louca. No mundo atual, educação é uma commodity. As pessoas são grosseiras, as pessoas se preocupam com si mesmo. Depois da pandemia isso exacerbou. No mundo atual, ser educado e cuidadoso com as pessoas é chocante. Eu já passei situações e falo assim, esse cara é fake. Esse cara não é real. Esse cara é doido. Sabe, porque as pessoas se chocam assim. Minha esposa fala, meu amor, você tem um coração muito grande. Eu falo com o mendigo na rua, eu ando com maluco, eu pego, sabe, eu faço as coisas que você fala assim, não é possível, sabe? Mas é que eu gosto de pessoas, né? Pessoas é um negócio de emoção, de sentimento. E aí acho que vem uma coisa muito importante que o Bernardinho fala, né? Vontade. Cara, é a vontade que vai te levar, assim. Vontade. Mas só para ter vontade, você tem que ter paixão. Isso para mim é o ponto alto, assim, a vontade com paixão. Eu quero crescer na vida, eu quero ajudar pessoas, eu quero deixar um legado, eu quero impactar positivamente a sociedade. E aí mistura paixão com vontade. Sim. E aí o positivismo, né, quando eu vejo... Eu quero chegar nesse ponto do legado mais pra frente, mas antes disso, tem uma coisa assim que me impressiona muito sobre você e sobre outras histórias, né, de superação e sucesso que eu tenho uma dificuldade de conseguir entender como é que a sua mente se prepara ou funciona para isso, que é o seguinte: você com 15 anos, na situação que você estava, né, você falou assim, pô, um garoto pobre, né, vindo de uma cidade estranha para uma outra, começando ali do zero, com nada, né? Como é que o seu cérebro ele se adapta de uma maneira a fazer você acreditar que um dia você vai chegar aqui no lugar onde você está hoje? Assim, você conseguia visualizar isso, porque você falou de sonho, mas no seu sonho era visível, era tangível, você conseguia sentir essas coisas que você queria pegar e agarrar, ou não? Qual era a distância entre onde você estava e o sonho que você queria realizar? E a materialização, né, disso tudo. É muito boa pergunta. Cara, essa pergunta é boa porque ninguém chegou nela até aqui. Nunca foi. Né? O meu sonho naquela época era ir para o colégio militar. Aí eu era muito ruim de trigonometria, eu fiz escola pública, então eu não sabia fazer as contas. E os colégios, o preparatório para o colégio naval e escola naval exigia muita matemática, eu não era bom, não tinha esse traquejo. Aí meu sonho mudou, virei jogador de futebol. Aí eu queria jogar futebol, aí eu tentei jogar futebol e consegui fazer testes em clubes. Eu fui para São Carlos, Marília, Bauru. Legal. E engraçado que eu falo muito de posicionamento. Só que na época eu queria jogar bola, eu não queria jogar de zagueiro. Mas eu não olhei as minhas qualidades com a profissão que eu queria fazer. Acho que veio um ponto para falar de carreira. Porque eu queria jogar de atacante. Mas atacante, eu não tinha cacoete. Eu era muito magro, eu não comia, né? Me comia mal, vamos colocar assim. Então eu era magro e corria muito. Porque eu era tipo um queniano, né? Só que se hoje eu fosse voltar no tempo, eu teria me tornado profissional. Porque se eu jogasse de zagueiro alto, como eu sou com 1,86 m, se eu ganhasse massa muscular, eu ia ser zagueiro. Mas olha que coisa interessante. Eu fiz uma palestra nas categorias de base do Vasco da Gama e descobri uma coisa fascinante. 95% dos jogadores de futebol ganham R$5.000. Então, caramba, não sabia. Então, se eu tivesse escolhido a profissão de jogador de futebol, talvez eu não estaria aqui, né? É por isso também, né? Eu acho que aí não vou falar isso como uma culpa do ponto de vista negativo, mas o que a mídia passa pra gente são as estrelas, né? Essas pessoas que são muito bem sucedidas, que estão nos clubes de ponta, 0,05. É isso.
São 0,05. pouquíssimos que chegam nesse patamar, né? E ainda tem os grandes técnicos de futebol, porque todo mundo no Brasil é técnico de futebol, que tem a ousadia de dizer, pô, esse cara é muito ruim, esse cara é um perna de pau. Pô, o cara para chegar ali, ele não é ruim. Isso que você falou é fascinante, cara, porque é o que eu acabei de falar ainda há pouco, que antigamente quando você não sente a dor, você fala, esse cara é fraco, o restaurante é ruim, olha. Botar esse negócio é incrível. É um exercício de empatia, né? Né? Esse ponto é fascinante. E aí, eu não tinha... E eu gosto muito de falar um podcast, um TED Talks que eu vi que é importante. O timing. Fizeram a pergunta, quais são os 5 fatores que fazem uma startup dar certo? O timing é o primeiro. Porque se o meu sonho fosse entrar no mercado financeiro, eu acho que eu não teria entrado. Porque eu escolhi outros caminhos e não ia desenvolver a minha maior competência, que é o networking. Então, com 20 anos, eu desisti de jogar futebol, que eu era muito ruim. Jogava xadrez dos 17 até os 22. Com 20 anos, eu falei assim, eu morava na casa do outro de favor, eu falei, cara, eu tenho que arrumar uma casa pra mim. Aí fui trabalhar como garçom, porque e aí eu sabia vender, falar, engraçado. Sorrisão, né? Sorrisão, claro, isso convida, né? Educado no Rio de Janeiro, o atendimento é muito precário, desculpa, gente, mas o atendimento é muito ruim no Rio. A gente tem muito que melhorar. Muito que melhorar. E aí, comunicação, sei que essas minhas qualidades, né? Vontade e ser cuidadoso com as pessoas. Então, eu era um garçom cuidadoso, educado. Sorrisão e educado. Pô, era tipo nitroglicerina, sabe? E aí, foi indo, eu fiquei 7 anos como garçom, conhecendo pessoas e tal. E aí tem um ponto muito importante na minha vida, né? Como eu cresci sem pai, sem uma figura máscula e fugi de casa cedo, os filmes acabaram sendo meus pais, né? Então Peixe Grande é um filme que eu não consigo assistir, né? Tipo, Um Ato de Coragem com Denzel Washington, eu choro copiosamente. Então, engraçado que eu fui pegando aqueles personagens, sabe? E colocando as frases deles na minha vida, assim, tipo, eu acho que tinha os momentos mais difíceis da minha vida que eu pegava aquelas frases e falava assim, não, mas ele falou aquilo no filme, né? E aquilo no filme é uma mistura de realidade e vida, sabe? E ficção. Sim. É meio maluco, mas isso foi que foi me alimentando. Foi te construindo, né? E eu fui criando um modelo, né? Uma personificação de coisas que eu achava bacana nas telas, né? Mas nunca foi. E é engraçado falar sobre isso porque eu adoro tecnologia. E às vezes você cria tecnologia até um determinado lugar. Porque o time daquele momento se permite ir àquele lugar. E você vai ficar parado ali. Mas vai chegar uma tecnologia que vai te levar para frente. Isso é incrível, cara. Isso é... Então, por que eu tô te falando sobre isso? Porque eu tinha que chegar até aquele ponto. Ali era o ponto. Hoje, 10 anos depois, eu tô no time certo. Eu tô no ESG, eu tô nas empresas, eu tô no mercado financeiro. O tema diversidade, negro, mulher, outra orientação sexual é muito rico hoje. Mas, peraí, e nossa audiência? Há 10 anos atrás, não era. Que louco, né? Verdade. Então, eu consegui chegar, ficar com esse conteúdo e no momento certo, sim, é como se fosse inglês, né? E se você tivesse, no momento que você está agora, mas há 10 anos atrás, você não teria a mesma projeção do que você tem agora por conta desses interesses, do contexto mundial, né? Então, faz muito sentido isso que você está falando. Agora, quem escolhe, dado não só o seu background, né, a sua história de vida, mas assim, quem escolhe ir para o mercado financeiro? Porque eu sou de humanas, né? E para mim o mercado financeiro ele é todo muito virtual. Eu não sinto que a gente está construindo alguma coisa ali. Para mim é tudo um número, a frequência é muito alta, né? Você falou de vibração, para mim ali é tudo meio ácido. Eu não sei, eu não consigo me identificar muito com esse meio. E sempre que eu tenho muitos amigos no mercado financeiro, mas eu tenho a maior curiosidade, o maior fascínio para entender o que leva uma pessoa a querer trabalhar no mercado financeiro. Cara, olha que pergunta boa, né? Acho que me pegou num dia muito, muito inspirado, assim, muito aleatório. Cara, porque assim, eu vi o filme A Procura da Felicidade, né? Eu não consigo falar sobre isso. Tomar bem.
Esse filme é muito, muito, muito marcante. Assim. Foi mal. Ele é marcante porque 2019 aperta a mão do cara, né? Eu apertei a mão do Chris Gardner e eu vi o filme e falei assim, cara, tem um homem negro, né, nesse lugar. E eu falei assim, cara, isso é muito legal. Isso é muito, muito chocante, né, cara? Assim, a história do Chris Gardner é um negócio assim, surreal, né? O cara dorme na rua, dorme no metrô. Eu li o livro, assim, né? É impensável, cara. Você imaginar um cara quebrado na lona, sem nada, sem pedigree, competindo com gente muito melhor do que ele e ganhar. Falei, cara, esse cara sou eu. Eu vou fazer isso. Sim. E engraçado que a minha motivação nunca foi o dinheiro para entrar no mercado financeiro. Foi a ideia de ter um ídolo ali, sabe? Um cara que me inspirou. E aí, cara, se você fala assim, você entrou no mercado imaginando fazer tudo que você faz, eu falo assim, você, peraí, nunca imaginei, cara. Nunca. Nunca cheguei até aqui. Eu acho que eu calculei entrar. O resto nunca foi, cara. Nunca. E aí, 2019, ele vem no Brasil e eu gosto muito, Perim. Eu gosto muito de pegar coisas impensáveis, feias, que ninguém acredita. Tudo que você fala assim, ninguém acredita. Esse cara não tem potencial. Essa pessoa não vai dar certo. Isso não vai acontecer. Isso é o meu tesão. Desculpa o comentário. Cara, eu gosto muito de pegar coisa que não tem possibilidade de acontecer e fazer acontecer. Então, pra mim, eu falei assim, eu vou apertar a mão do Chris Gardner. Todo mundo falou assim, cara, tu é maluco? Eu falei, vou apertar a mão do cara. Eu vou apertar a mão do cara. E aí, quando eu apertei a mão do cara, eu não consigo falar. Imagina chegar pro cara que te inspirou e falar, you are my hero. Thank you for everything. Ele apertar sua mão, te abraçar e você fala assim, eu não lembro mais de nada, Perim. Eu só lembro de ligar pra minha esposa e chorar. Assim, né? Lembrar das dificuldades, né? Da aceitação, de trabalhar mais do que a média, de não ser a primeira escolha, de não ser o cara que tá na roda dos melhores, né? De ver a roda dos melhores e você ficar lá no fundo falando assim, eu vou trabalhar para chegar ali, né? Então isso, acho que isso foi a minha nitroglicerina, assim, eu não consigo fazer, é impressionante, Perim. Esse é um assunto que eu falo e desmonto. Uhum. Então o que me inspirou foi o Chris Gardner e a história dele. E aí depois, uma mulher que era minha cliente, trabalhava na Campus Eusebia, e me deu um livro, Pai Rico, Pai Pobre. Me lembro que eu morava na Rocinha, né? Meu primeiro imóvel foi na Rocinha. Eu comprei esse imóvel com 25 anos, paguei 10 mil reais, dividido em 3 anos, pagando 300 reais. Né? Então foi incrível isso. Ela me deu um livro, Pai Rico, Pai Pobre. Eu li o livro e falei, nossa, mas dá pra fazer isso tudo? E eu acho que na condição que eu tava, de morar numa favela, de ter rato morto, de ter o BOP passando, de quase morrer confundido com bandido. Você passou por isso? Passei. Tinha um bandido na rua assim chamado Ben TV. E eu passei 20 minutos antes dele morrer. Caramba. Se eu tivesse passado 20 minutos depois, eu tinha morrido. No meio do tiroteio, né? Então, esses dois fatores, né? O Chris Gardner e o Pai Rico, Pai Pobre me fez entrar. O resto, Perim, nunca foi. Nunca foi assim. Né? Mas é bonito assim ver você se emocionar, né? Desculpa. E falar sobre. Não, imagina, não tem que pedir desculpa. Inclusive, eu acho que isso é essa é uma das maiores virtudes, né? Uma das maiores belezas assim que qualquer pessoa pode ter, independente de sexo, raça, enfim, o que quer que seja. Eu acho, inclusive, que a gente abre muito pouco espaço, né, para as nossas emoções, porque eu acho que até talvez anterior à nossa geração um pouco, a gente aprendeu a não demonstrar tanto, né? Porque isso era sinal de fortaleza, isso era sinal de resiliência, né? E na verdade eu acho que não tem nada a ver. E aí eu queria saber assim, quais são essas outras coisas que te emocionam, né? Quais são as coisas que te tocam o coração e fazem você querer ser uma pessoa melhor todo dia? Cara, vamos você falar sobre isso assim, eu acho que não é porque eu vivi nos últimos 24 meses muitos reveses, né?
Foram 24 meses muito difíceis, né? Entrar na pandemia, empreendendo, sair, mudar de novo, né? Reconstruir, né? Então talvez eu possa estar um pouco mais sensibilizado que o normal. Mas a gente está criando uma sociedade que só pode ganhar. Você não pode perder. Né? E tem uma frase que um campeão mundial chamado Mikhail Botvinnik falava, né? Você aprende mais nas derrotas do que nas vitórias. Parece frase de perdedor, né? Quando o cara escuta e fala, não, isso é frase de perdedor. Não, as pessoas também costumam falar que essas frases, né, que ficam muito conhecidas, são frases de clichês. O que eu digo para elas é assim, se não fosse clichê, não era bom. Né? Então, não tocava sua mente, né? Não. Então, eu comecei a observar por que acontece o burnout? Por que as pessoas ficam depressivas? Por que as pessoas se matam porque não tem seguidores no TikTok? Será que é porque a gente está criando uma sociedade que só pode vencer? Que você não pode ser vulnerável, que você não pode sofrer, que você não pode ter dor, que você não pode se posicionar vendo uma criança brincar na lagoa, Rodrigo de Freitas, sabe? Eu tenho uma coisa horrível, chama people watching, né? Watching people, né? Que a gente brinca. Que é como eu consegui aprender etiqueta e me portar nos lugares. Eu ia para um restaurante muito caro, pedia um drink ou um suco, sentava e ficava vendo as pessoas que têm muito poder aquisitivo como elas se comportavam. Desculpa, isso foi uma coisa que você criou para você ou isso? Eu criei para mim. Tá bom. Mas isso era uma maneira sua de você aprender e de repente... Com recursos escassos. Tá. Né? Então, eu gosto de olhar como as pessoas se portam, os pais, as brincadeiras, eu gosto de escrever, eu gosto de falar, pensar coisas... E às vezes eu não consigo achar isso. Então, as pessoas trazem essas emoções. Então, assim, o que me fortalece todo dia, eu tenho uma analogia que é tipo uma guerra, né? A gente está numa guerra diária. Uma guerra familiar, espiritual, profissional, com você mesmo. É isso que eu ia dizer. Acho que a guerra maior, na verdade, o conflito que a gente está tentando resolver é o nosso interno. É o nosso, né? E eu gosto muito, esse é um terceiro elemento um pouco explorado nas minhas biografias atualmente, que é A Procura do Soldado Ryan. Esse filme e Náufrago, né? São dois filmes assim que eu fico muito tocado quando assisto, sabe? Mas não tão ponto com o Chris Gardner, mas assim, A Procura do Soldado Ryan, não posso dar spoiler aqui, mas o final ele fala assim, tipo, diga que valeu a pena. Diga que valeu a pena. Eu não posso contar mais sobre o filme, senão eu dar spoiler. Então, eu acordo de manhã e sei que eu tenho uma batalha. Eu vou ser alvejado, mas eu preciso chegar até o final da missão e falar, valeu a pena. Por causa disso, eu acabei criando um jeito meio automático. Eu não sou um cara que comemoro muito. Não comemoro. Não comemoro. É um defeitaço, minha esposa fala. Não celebra as conquistas. Eu diria que isso não é um defeito exclusivo seu. Eu diria que, na verdade, a maior parte das pessoas está mais inclinada a focar, de certa forma, nisso, né? A não reconhecer tanto, porque o tempo todo tem essa sede de conquistar outras coisas. Então, gasta menos tempo saboreando a vitória e procurando qual vai ser a próxima. Obrigado pelo refúgio, né? É isso, é muito isso. E nessa ideia, eu sei que eu tenho que... Algumas coisas vão se perder. Me lembro que uma das mensagens falou assim, mas você não sente dor quando a pessoa sai do negócio, do projeto? Eu penso assim, é algo muito maior do que eu, do que ele. É algo que, cara, vai mudar gerações, que vai impactar vidas, que vai... Cara, E eu não tenho dimensão das coisas que estão acontecendo comigo, sabe, Perim? Tem pessoas que falam assim, cara, obrigado, você é minha inspiração, eu não quero ser o herói. Eu não quero ser o herói, não é minha proposta ser o herói, não é. Minha proposta é criar uma ponte, um canal, uma oportunidade, um buraco no tempo para você conseguir fazer o seguinte: 100 milhões de pessoas no Brasil têm R$400 de renda. Nossa CDE mostra isso. E 2 milhões têm R$17 mil de renda familiar. Pega todos 200 e divide. Para sair daqui, de 400 para 17, são 9 gerações. São 9 gerações, Perim, para o pobre ter chance na vida. E todo dia quando eu acordo, eu não vejo ninguém pensando nisso. Não vejo ninguém falando sobre isso, não vejo ninguém se complicando. Você vai falar, mas por que você se preocupa com isso? Porque eu sei que tem muitos Gilvans, tem muitos Dionis, a minha esposa, que eles querem uma chance, sabe? É voltar pro futebol, né? É igual futebol, a peneira e futebol, tem muita gente boa, né? Então a minha motivação diária é conseguir construir oportunidades para as próximas gerações. Aí você vai falar assim, mas por quê? Eu tenho 2 filhas. Quantos anos elas têm? 10 e 20. E elas se chamam como?
A mais nova é Maria, a mais velha é Yasmin. Boa. Maravilhosa. Legal. E o que elas te ensinam diariamente que você leva assim para sua vida pessoal e profissional? A Maria me ensina a ser professor. E ela me ensina a ser apaixonado pela fantasia. A Maria, ela tem um negócio... Eu acho que eu me tornei um professor melhor, eu me tornei um pai melhor, eu consigo ter imaginação. Porque quando você é adulto, você é chato. Às vezes eu não ri das mesmas coisas, os problemas te afligem. A gente vai perdendo, né? Eu acho que essa capacidade de sonhar, desculpa, Imagina. essa capacidade de sonhar, né? De ver a vida de uma forma um pouco mais lúdica. Eu costumo dizer de uma maneira brincando, mas é verdade, assim, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais cagão, né? Também com medo das coisas. Sim. E tal. E eu acho que tem um exercício muito bonito nisso que você está falando, que é se permitir ser criança de novo. E ver a vida com uma ingenuidade e uma genuidade maior do que a que a gente tem quando a gente vai ficando adulto, porque a gente vai ficando meio, né, assim, meio podado, né, pelas circunstâncias da vida e tudo. Não queremos ser cancelados. Ainda tem isso, né? E a sua filha, por exemplo, vocês têm alguma política assim para uso de mídia social ou não? Zero. É zero? Mas elas sempre tiveram celular? Como é que é? Então, a mais Desculpa, velha... você está com quantos anos agora? 18, né? Você? É o Benjamin Button, né? Adoro Benjamin Button, muito bom. É um ótimo filme, sinal, muito bom. Eu adoro Benjamin Button, tem uma parte do filme que ele faz o retrocesso de quando ele é atropelado, que é muito bom. Enfim, a minha filha mais velha... O Gilvan não respondeu quantos anos ele tem, só pra ficar gravando. 41, cara, eu tentei sair, brincadeira, 41. Tá. Então você teve a sua primeira filha, então, muito jovem. 20 anos. Tá. E a minha filha mais velha, ela é um meu grande amor, assim, em termos de... As duas são meus grandes amores, mas ela me ensina a ideia de tentar ser mais maleável, de entender a dor do outro. Ela é fascinante nisso, assim. Ser mais empático, talvez. Porque é muito difícil ter o Gilvan como pai. O Gilvan é um cara que não veio do nada, que é exigente, que quer as melhores notas, que quer o melhor comportamento, que quer a melhor postura, que quer agressividade, que quer ganhar, né? Que não aceita perder, né? Que é um cara intransigente. Era até uns 5 anos atrás. Com a minha filha mais velha, que é uma adolescente, ela não tem a dor que eu tenho. Ela tem pai, tem mãe, tem estrutura. Não tá numa cidade grande sozinha. Ela tem tempo que eu não tinha. Então imagine a responsabilidade que eu passava para ela. Né? Então eu tive que voltar a fazer uma terapia comigo mesmo. Eu falei assim, tá errado, vai perder sua filha. Então hoje eu sou um cara muito mais... E aí, filha, tá tudo bem? Tá tudo bem, pai, não sei o quê. De entender ela e falar, às vezes eu não concordo, mas eu entendo que é o momento dela, que eu tenho que respeitar o momento dela, que eu tenho que me colocar no mesmo patamar que ela pra gente ser amigo. Porque se eu botar a minha intensidade, eu perco ela e eu não quero perdê-la. Não, perfeito. Você falou que você faz terapia com você mesmo, mas você faz terapia sem ser com você mesmo? Cara, isso vai ser um problema. Se minha esposa vai escutar esse podcast... Não sei, a gente pode não passar pra ela o link, tô brincando. Mas ela escuta tudo. Cara, é o seguinte, olha, isso é uma coisa que eu tô trabalhando, muito importante, né? Eu acho que eu tenho o esporte, os filmes e a cultura como minha terapeuta. E eu tinha um preconceito, eu tenho ainda, uns 30% eu tô destruindo. Terapia é pros fracos, né? Você ainda tem isso? Tenho, eu não consigo desligar isso. E eu tenho... Por que isso? Por que você acha? Não, eu falo com as pessoas, assim, sabe essa coisa de você se expor? Né? Porque se expor de maneira nu, aqui eu ainda tenho uma roupinha. Mas imagina você entrar numa sala e... A ideia da terapia é você não ser o personagem que a gente faz todos os dias, né? Não estou falando exclusivamente de você ou de mim, mas todos nós, ainda mais com esse troço aqui desse celular praga, né? E das mídias sociais, cara, tudo que a gente faz pensado, a gente faz menos espontâneo, de uma maneira menos infantil, do ponto de vista lúdico, né? Não do ponto de vista pejorativo. E aí, assim, quando você vai para terapia, a ideia é outra. A ideia é realmente você poder ali
Tem que trabalhar isso, não tá tão fácil ainda. Eu posso te ajudar, tô brincando. Não, mas podcast aqui. Não, mas é porque a minha mãe, ela é psiquiatra, né? É? Psicanalista, então eu cresci com uma cultura de terapia dentro de casa. Nossa, irado. E eu me vi falar exatamente isso que você falou agora, que a minha terapia era o esporte. A minha terapia, na época eu jogava tênis, tinha começado a fazer... Não, jiu-jitsu até que veio mais tarde. Mas, enfim, também fiz pouquíssimo tempo. Nunca fui também uma pessoa muito do esporte, mas eu achava que aquilo ali ajudava a extravasar. A música também, né? Então, eu me fechava no quarto ali com baixo, guitarra, aumentava o som, ficava tirando música, não sei o que, piano, né? Escrevendo também, eu achava que aquilo ali era a minha terapia. Mas, de alguma maneira, eu estava no personagem Pedro músico, no personagem Pedro escritor, vamos dizer assim, sem parecer besta, até eu entender, né, ali na fase da adolescência, início da fase adulta, com 16, 17 anos, terapia era realmente um negócio muito importante para a minha vida. Tinha feito antes, quando eu era já criança e adolescente, por conta de recomendação de meus pais, que achavam que eu tinha algum tipo de déficit de atenção. Que depois foi progredindo para outras coisas, né? As pessoas começaram a dar nome para isso. A infelicidade disso, eu acho que tem ainda muito estudo, eu entendo um pouco desse preconceito ou do tabu que existe, porque você imagina, para uma criança ou adolescente que nem eu na época, virar e falar assim, você tem que tomar esse remédio aqui, o nome do remédio é Concerta. Porra. Né? E fala assim, tá quebrado. Né? Toma esse negócio aqui para te consertar. Né? Pô, apesar do nome do remédio não ser exatamente, literalmente isso, traz uma sensação estranha. Entendo um pouco esse lado. Mas o que você acha que faria você assim, conseguir quebrar essa casca e ir pro divã? Pro divã. Assim. Eu acho que é confiança. Assim, minha esposa, a gente tem umas conversas boas, acho que eu gosto muito de admirar pessoas, né? Eu acho que o terapeuta teria que admirá-lo, assim, sabe, para me sentir... É horrível isso, né? Quando você gosta de treinar com pessoas melhores, quando você quer ser o melhor, você procura os melhores. Então, por exemplo, eu tenho um personal, eu gosto só dele, eu não gosto do personal, porque ele é um personal de militar do exército, e o treino dele é um dos melhores treinos. Eu gosto de estar com ele porque ele é o melhor, né? Quando eu tô na minha mentoria de Private Equity, de Venture Capital, eu tenho o melhor cara na minha interpretação, um cara que eu olho e admiro. O cara tá na Bloomberg, o cara tá em Singapura, o cara roda o mundo fazendo isso. Acho que a terapia, eu acho que eu tenho que olhar e falar assim, nossa, esse cara é muito incrível. Eu não sei, pra eu me sentir admirado, sabe? Sim. Eu acho que o último ponto é admiração. O preconceito de você ser fraco ou forte eu já estou destruindo. Porque eu vejo várias carreiras se destruindo, né? E eu falo uma coisa, até para as minhas filhas, né? Qual é a diferença pro primeiro e pro segundo? Inteligência emocional. Os dois são iguais, assim. Os dois na curva, dependendo do esporte, mas o primeiro e o segundo, eles são muito parecidos, assim. Mas a inteligência emocional da tomada de decisão vai determinar se você é o primeiro e o segundo. Sim. Olha em vários esportes. Hamilton e Sebastian Vettel, não sei o quê. Futebol, Neymar e Messi, Cristiano Ronaldo. NBA, né? Enfim, é incrível. Gente, quer fazer um não, tô tentando me achar aqui. Ele tá tentando te achar. Então, é isso. Então, eu acho que eu preciso achar alguém que eu fale, admire, que eu comece a me relacionar, que eu tomar um café. Tudo bem, eu começo a falar, eu falo, nossa, essa pessoa é boa, eu quero conversar com ela. Quais são, assim, as habilidades ou as qualidades de uma pessoa para você admirá-la? Minha esposa é a maior personificação disso. Minha esposa é uma pessoa que acorda cedo todos os dias, malha. Ela me ensinou a fazer isso. Ela é muito focada na consistência. Então, ter consistência é importante. Ser uma pessoa muito aguerrida, sabe? Tá buscando, acho que não ser acomodada, sabe? Tá bom aqui, posso tentar buscar mais, né? Competitiva, eu gosto de pessoas competitivas, gosto. E pessoas que eu falo que são muito inteligentes, mais inteligentes do que eu, assim, que eu falo, nossa, essa pessoa é incrível, sabe? E duas questões, bom humor e positivismo. Boa. E você também, né? Você tá olhando também um pouco para as suas qualidades, né? Eu acho que você não me vê, no caso, né? Eu acho que sim. Acho que volta para aquela coisa da gente ser muito espelho um do outro, né? Acho que as coisas que a gente admira no outro talvez sejam coisas que a gente não reconheça que tem de bom na gente, na mesma medida
o contrário, né? As coisas que a gente detesta no outro, na verdade, são as coisas que a gente detesta na gente. Isso. E aí, quando a gente se vê ali no outro, a gente fala, putz, isso aqui... Tô fora, não quero esse negócio pra mim, não. Quando que a competição que você gosta tanto, ela deixa de ser saudável? Cara, eu aprendi isso. Acho que a gente pode voltar no tempo. Claro. Aqui não é linear, aqui é tipo série documental do Netflix. Ela vai começa agora, depois volta 20 anos e fica assim, que nem aquela do Jordan lá, né? Tem... que é o Randall, This Is Us. A gente tá fazendo sim, puta, adoro. Essa série daí é uma que se ligar eu choro e isso. Você sabe que eu sou o Randall, né? Sim, me traz muita semelhança. Olha, eu era um péssimo perdedor. Eu cresci numa infância de poucos recursos, então não era o cara mais bonito da sala, não era o cara mais admirado, a gente era muito pobre, paupérrimo. Então eu acho que eu cresci com um complexo de inferioridade, assim, sabe? De não ser o garoto que as meninas queriam, de não ser o perfil ganhador, né? E quando eu fui jogar xadrez, o xadrez me moldou como ser humano, sabe? Porque você tinha que perder, cumprimentar o outro, né? Entender que você perdeu, participar de competições de xadrez foi algo muito importante. Eu também jogava futebol, então no futebol é uma coisa mais... o melhor fica, né? Competições é algo muito rico, tá? Ambiente de competição são muito ricos. E dois ambientes distintos, porque é um esporte individual, né? E o outro é coletivo. Então tem... E o tênis é fascinante também para isso, né? Hoje eu faço jiu-jitsu. E aí, eu sofri muito no meu início no xadrez. Eu tinha um amigo, meu professor Wagner Peixoto, porque eu perdia, eu ficava louco. Eu jogava as peças pro lado, não cumprimentava, achava o cara um babaca, a moça. Cara, eu era terrível. E o xadrez, ele foi me dando essa inteligência, essa calma, né? E aí depois eu entrei no Espiral, quando eu entrei no mercado financeiro, de competir para ser o primeiro do mês e ganhar o prêmio. Uau! Que era uma competição que aí, recentemente, eu encontrei um refúgio chamado Jogo Infinito, que é um livro do nosso querido lá de Comece pelo Porquê. Qual é o seu porquê? Simon Sinek, que esse livro é ótimo. E ele me ensinou uma coisa que eu percebi que eu praticava, mas não sabia, que é o famoso Jogo Infinito. E a minha esposa me apresentou a consistência da malhação. O que é a consistência da malhação? Consistência da malhação, para não confundir, não é a série da TV Globo. Malhação é outra coisa. Deve estar peso, né? Sim. Cara, o que é a consistência da malhação para fechar o Jogo Infinito? Todo dia, quando eu acordo, eu acho que uma coisa que você fez três momentos a mesma pergunta, eu não consegui entrar. Qual é a sua motivação para levantar da cama? É o que a gente chama de procrastinar, né? Então, eu gosto de malhar para me ganhar do meu próprio jogo. Porque eu posso ficar na cama deitado, não fazer nada. Mas a partir do momento que eu levanto e vou para academia, eu me ganhei. Então, me ganhar no jogo da procrastinação é incrível. É a competição que eu mais gosto. Assim, e são exemplo. Pequenas vitórias, né? Não precisa ser uma coisa também muito distante, assim, né? Não precisa, assim. São pequenas vitórias, mas que você vai vendo assim, você tem um sabor especial. Pô, me ganhei no meu próprio jogo. Me ganhei no meu próprio jogo. Me venci. Me vencer é incrível. E por que me vencer é mais importante de você ter uma competição externa? É o que o Simon Sinek fala lá no Jogo Infinito. Quando você toma decisões para você... As pessoas falam assim, eu venci na vida. Parece que você fez uma competição contra a vida, né? Mas qual foi o custo de você vencer na vida? Foi construir relações de curto ou longo prazo? Para vencer na vida, será que você construiu relações de curto prazo e perdeu os amigos, os princípios e os valores? Se foi, você cometeu um erro. Então a ideia do Jogo Infinito é você tomar decisões de longo prazo que permita você continuar no jogo da vida. Porque a vida você não ganha. Você fica na vida. Exato. Né? Você vive, né? Eu acho que as pessoas elas perdem essa noção também, né? Porque estão ali sempre almejando alguma coisa e elas não desfrutam, né, o processo. O Bernardinho é um cara que fala sobre isso também. Ele adora Simon. E eu gosto dessa fala especificamente do Bernardinho, né? Quando ele está falando sobre o treino versus o jogo, né? O processo versus a vitória, que o mais saboroso, na verdade, é o processo. É o processo. E se você pegar grandes atletas, eles praticamente todos vão te falar isso. Não só grandes atletas, mas grandes empreendedores também vão falar, cara, o mais legal é o processo de construção, porque depois que você conquista,
aquilo ali meio que, né, já não tem mais o valor que tinha quando você estava almejando. Sim. E tudo que você passou para chegar até lá é que, na verdade, é a graça, vamos dizer assim. É beleza, é isso. E aí, nessa linha do Simon Sinek, né, do Comece pelo Porquê, assim, acho que 2013 talvez tenha sido a primeira vez que eu vi esse vídeo, e lá se vão 10 anos, né, desse TED Talk dele que deu uma bombada, né, por aí, do Start With Why, né, Comece pelo Porquê, e todo mundo entrou nessa pira do propósito, né, assim, do qual é o seu propósito. E eu gosto de separar o propósito em duas partes, na verdade. Para mim, o propósito ele tem um lado que é o lado feio dele, que é assim, o que te angustia. Para mim, o propósito ele está ligado a uma angústia pessoal, alguma coisa que eu quero resolver, né? Então, é uma coisa que, puta, eu acordo todo dia. Eu tinha uma amiga que eu acho que para mim o exemplo dela é o mais claro, é o melhor. Tinha uma amiga que ela era arquiteta, né? Ela ainda é, agora está mudando para psicologia até, mas ela era arquiteta e todo dia que ela acordava de manhã, ela andava pela calçada, né, no Rio, e ela via um monte de árvore né, plantada no meio das pedras portuguesas, arrebentando a calçada. E ela, pô, olhava aquele negócio e ela falava assim, caceta, cara, como é que pode alguém ter plantado uma árvore desse tamanho aqui, sabendo que vai crescer, vai ficar assim, que vai arrebentar a calçada? Não teve planejamento. E aí ela decidiu ser arquiteta urbanista, exatamente porque ela queria resolver um problema que angustiava ela, que eram essas árvores, né, plantadas no meio de uma pedra portuguesa e que as calçadas iam se arrebentar. Então esse é o lado da angústia. E tem o outro lado que é o lado mais romântico do propósito, né, que é o que eu quero deixar de legado para as pessoas, o que eu quero resolver e tal. Então, dentro desses dois espectros, assim, ou desse espectro, né, entre a angústia e o romantismo do propósito, qual é o seu propósito? Maravilhoso. Acho que a gente tem que botar uma terceira aí, que é o que está no filme Soul, da Disney, que é um filme muito bom sobre um cara que queria se tornar um saxofonista. Ele fala que o propósito dele é ser um saxofonista e ele se dedica tudo a isso. E acontece uma coisa que eu não posso contar. Tá bom. E aí depois você vê que, na verdade, essa busca pelo propósito, seja a sua angústia, seja deixar um legado, fechou os olhos para ele não curtir a jornada, né? Eu acho que então a terceira variável é o propósito sem curtir a jornada. Processo, né? O processo, né? Que é o que o Bernardinho fala. Esse filme é muito bom, chama Soul, da Disney, uma animação. Boa. Cara, adoro os filmes da Disney. É incrível, eu me encontro muito. Me encontrei muito nesses filmes, tá? Legal. Mais uma vez. Então, sim, é de uma angústia. Nasce de uma angústia. Acho que o meu grande propósito na parte romântica é construir alicerces ou oportunidades para outras pessoas. Isso me alimenta muito. Eu acho que é o gatilho da reciprocidade, sabe? Então a ideia de você tentar construir oportunidade para as pessoas é uma coisa que me faz bem. E aí você falou muito do mercado financeiro, né? Há um pouco atrás. Nosso papo é tão bom que eu vou aqui nos meus devaneios. Ainda bem que eu falei que ela era aleatória. O mercado financeiro não é esse vilão. Desculpa. Ele é esse vilão, mas ele tem uma outra parte muito construtiva, sabe? Que é acelerar pessoas, empresas, comunidades com o seu poder. Então eu tenho uma ideia. Essa ideia é deixar as pessoas que não têm carro fazer uma viagem. Eu vou chamar isso de Uber. E aí pessoas que não têm carro, que querem fazer translados, podem fazer isso, pagando mais barato. Então eu não tenho casa, quero viajar e não tenho dinheiro. Então eu vou pegar um aplicativo com tecnologia e vou chamar de Airbnb, né? Mas sabe quem fez isso? Foi o mercado financeiro, né? Porque o mercado financeiro ele pegou aquela ideia, falou que ela tinha potencialidade de escalabilidade. Essa escalabilidade atraiu investidores compraram essa ideia e investiram. Hoje, nesse exato momento na África, tem vários projetos assim. Viabilizaram. Então, o mercado financeiro, ele viabiliza, em perto do seu tempo, coisas impensáveis, as ideias. E o mercado financeiro é o único lugar que o pobre tem chance de ficar bilionário, milionário. Programando, aplicando inglês, entendendo como funciona o mercado. Imagina se jovens da periferia pudessem pegar as dores que eles têm no local e transformar. Mas ele não vai poder fazer uma Dom Cabral, uma PUC, uma FGV. É muito caro, é R$6.000. Então, se eu consigo criar isso, passar isso para ele,
bingo. A gente não anda mais novas gerações. Né? Então esse é o meu porquê, de tentar levar essas coisas que são muito caras e muito inacessíveis para as pessoas, que elas possam andar. Sim, desmistificar de certa forma. Isso, tornar viável, palatável. Porque às vezes tem muitos jovens que não sabem nem que isso existe. Ele acha que ele vai virar MEI e ele vai pegar uma conta, vai pegar um empréstimo de 50 mil reais e ele está empreendendo. Ele vai quebrar em 5 anos, segundo o estudo do Sebrae. Né? Aí vem os projetos que você me perguntou. Né? Por que os projetos? Porque eles não deixam que eu fique seduzido pelo glamour do mercado financeiro. Al Pacino disse no filme Advogado do Diabo, a vaidade é o meu melhor pecado, né? Ele fala isso no filme. Então, no mercado financeiro você tem muita chance de ficar vaidoso, egocêntrico, arrogante, prepotente, se achar superior às pessoas, que você é o dominante, todo mundo é seu dominado, que todo mundo te serve, que as mulheres são seu objeto e que os pobres servem para te ajudar. Tem uma massa, uma grande corrente que faz isso. E aí eu tenho que sair do mercado e ir para um lugar onde eu vejo pessoas que não têm comida, que não têm roupa, que não têm oportunidade, que não têm mentalidade de achar que podem participar de um Brasas, que podem participar de um programa, sabe? Tem pessoas, Pedro, que não se veem, eles passam no processo e falam assim, mas eu não me vejo nesse lugar. E eu aqui no glamour da Faria Lima falei, pô, você é perdedor. Perdedor pensa assim, ganhador não pensa assim. Porque eu não entendo de pessoas. A partir do momento que eu fui ver a dor desse cara, o processo dele, como ele fez, como ele chegou, eu falei assim, pô, esse cara é ser humano. Ele viveu uma vida de tão esquecimento como eu vivi lá atrás. Será que eu posso ajudar ele? Posso. Vamos fazer isso aqui então. E aí eu ganho humanidade, né? Aí eu gosto desse negócio de cachaça, entendeu? Quais são os projetos hoje com os quais você está envolvido? Porque eu sei que é muita coisa, mas você pode contar assim de alguns, porque eu acho que isso também funciona como uma forma de inspirar as pessoas, né? Quererem fazer a diferença na vida dos outros e da sociedade. Eu estava sentado num banco, olhei para o lado e falei assim, pô, eu fico 14 horas aqui, 16 horas aqui dentro. Mando só planilha e respondo e-mail. Tô fazendo nada. Será que o que eu aprendi como aluno ProUni, bolsista, estudei no CIEP, em frente à Rocinha, fiz Enem, ProUni, ganhei uma bolsa 100%, será que o que eu tô tendo aqui eu posso compartilhar com mais pessoas? Então os meus projetos basicamente são pegar tudo que eu aprendo aqui e levar para eles. A gente está agora com um projeto que é Aprenda a Investir, que é um instituto em homenagem à minha avó, o Instituto Consuelo. É o meu primeiro projeto com DNA social, sem lucro, conectando esses meus 15 anos de mercado financeiro. É um projeto, eu devo chorar muito quando sair, né? Lembrar de tudo. Vai ser bem emocionante imaginar que a minha avó... Sim, é uma bonita homenagem a ela. Isso vai ser bem emocionante, sim. E esse projeto, ele quer ensinar as pessoas a investirem, ele quer fazer clínica para os endividados, e ele tem um terceiro pilar que é juntar mercado financeiro e educação. Né? Mercado financeiro e educação em inglês. Aí, Brasa. Né? Mercado financeiro e educação em inglês para potencializar jovens a trabalhar no mercado financeiro. Então, hoje, eu estou numa busca de construir um grande headhunter para o mercado financeiro de PhD, né? De Pool, Hungry e Debt Getting... Esqueci a frase. Que é uma frase do JP Morgan, de um banco americano. Que ele quer pessoas pobres, famintas e com uma sede muito grande de vencer. Chama PhD. E hoje é isso. Entrou no cisco no seu... Entrou aqui o negócio aqui. Esse negócio... Falar de minha avó e minha mãe é um negócio complicado, não dá. E... Então esse é o meu objetivo, assim. De conseguir gerar oportunidade. Porque tem muitos jovens que querem trabalhar no mercado financeiro, mas eles não têm degree, eles não têm dinheiro, eles não têm berço. Eles não são sofisticados, eles não fizeram a Santíssima Trindade de educação brasileira. Mas eles querem, e eles são mordedores de mesa, sabe? Eles vão até a última potência para ganhar. Eles querem ganhar, porque eles não têm nada. Quem não tem nada, Pedro, é o cara. Esse cara vai no limite. Então você perguntou assim, Gil, por que você me motivou? Não tinha nada, meu amigo. Não tinha casa, não tinha comida, não tinha família, não tinha nada. Quando você não tem nada, você quer criar alguma coisa. E esse é o momento transformador, sabe? Então acho que o grande segredo é quando você olha pro lado e sabe que você não tem nada, não tem ninguém para te ajudar, e se você não fizer, ninguém vai te dar.
e que você tem que arrumar soluções, esse é o momento da sua vida que você vai virar. Por isso que muitos empreendedores falam, né? É nessas horas que você acha o melhor de si. Quando você perdeu, tá na lona, no fundo do poço, se tiver um fundo do poço, você acha as melhores respostas, você é mais incisivo, você tem mais vontade, você tem mais garra. Quando você tem tudo, pra quê? Qual a Acho que é motivação? questionável, né? Talvez até perca um pouco do brilho, assim, né? Sim. De alguma forma. Você comentou um tempão atrás, quando a gente começou a conversar, de uma criptonita. Né? Você não falou qual é a sua criptonita. Que te derruba. Eu saio do meu eixo com falsidade. Eu saio do meu eixo, assim. Ao longo dessa minha jornada, eu ajudei muitas pessoas. Essas pessoas, de alguma maneira, me usaram. Faz parte do processo capitalista, sabe? Agora, desculpa eu interromper, mas você fala com muita naturalidade, né? Que elas te usaram. Você se permitiu ser usado porque você sabia que fazia parte do jogo, mesmo que de forma inconsciente, talvez? Ou você só foi entender isso depois e você falou, tá. Olha, foi uma pergunta muito inteligente. Eu me permiti, mas eu achei a forma ruim. Tudo é a forma. Como foi a forma? A forma não foi agradável. Nunca é agradável. Mas você pode Posso falar um pouco? Assim, eu quero nomes e exemplos, não tô brincando. Quero detalhes. Eu acho a forma, assim, eu acho a forma. Porque como eu sou um cara cuidadoso e carinhoso e educado, eu acho que você pode chegar pra mim e falar a verdade, ó. Acabou. Não faz sentido, né? Agora, você vem, vê o modelo, vê os contatos, pega, e pode pegar. Tá aberto, eu acho que eu tenho que compartilhar. Mas a maneira que você pega isso e sai, aí você mente, aí você engana. Teve um professor agora que foi super engraçado, um garoto que, não, quero te conhecer, não sei o que. Aí, como é que você faz isso? Eu fui explicando tudo, aí ele, tô saindo porque agora eu vou abandonar minha carreira militar. E aí ele criou um negócio igual, com os mesmos fundamentos. Isso é feio. Entendi. Eu acho isso feio. Eu não digo o que ele tem que fazer, mas eu acho isso feio. Sim. Né? Mas é do ser humano. Sim. Segunda coisa que me enerva é gente mal educada. Gente mal educada é um negócio que me tira do eixo, assim. Mas mal educada, assim, tá todo mundo bem. Peço mesmo, né? Terceiro, exemplos explícitos de discriminação, seja racial, econômica, espiritual e sexual. Por exemplo, a gente vai num lugar, você chegou, você é muito bem tratado. Por que eu não vou mesmo receber o mesmo tratamento que você? Por quê? Não é o mesmo dinheiro. Por que quando você chega, você ri pra mim e não ri pro outro? Aí desce o meu Hulk aqui nessas horas. Vou fazer uma pergunta que talvez seja meio óbvia a resposta, mas eu gostaria que você falasse sobre isso, porque eu acho que é um assunto importante, independentemente do ambiente, mas imagino que você já passou por esse tipo de situação que você está colocando aqui agora na mesa, onde chegou num lugar com uma pessoa recebeu um determinado tratamento, você recebeu outro. Cara, minha esposa e alguns amigos são muito importantes para isso. Como eu fui criado no berço da Faria Lima, eu nunca percebi isso, sendo bem sincero. Mas antes disso, nunca teve eu acho que eu nunca olhei. Tá. Eu nunca olhei assim tão diretamente, mas eu já tive situações na faixa dos 18 aos 20, de pai de namoradinha me ligar, que não aprovava por causa de cor. Caramba. Ligar, né? Pessoas influentes no Rio de Janeiro. E as pessoas verbalizavam. Verbalizavam, assim. Na cara normal, né? Tem o mais clássico que a gente só aprende quando você entende, de esconder a bolsa, de se retrair, né? De ficar assustado, preocupado. O que está acontecendo, que é o velado, né? Que é engraçado como isso construiu, mas isso não é uma dor desta década, é uma dor de várias décadas, é um processo de construção, é histórico. E estrutural, enfim, e é uma merda em qualquer época da vida, enfim. Mas você, como é que você lida com isso? Porque tem algumas pessoas que tomam isso de uma maneira, né, que podem virar o Hulk e quererem, né, fazer com uma sede de justiça, talvez que leve
a outras vias, né? Como é que você se comporta nesse tipo de situação? Eu tenho uma meta de apertar a mão do Barack Obama em 12 anos. Eu tinha muita raiva. Muita raiva. Muita raiva. E eu li o livro A Origem dos Meus Sonhos. E consegui entender nesse livro como canalizar a minha raiva, porque ele fala um pouco sobre isso. E tem um filme que é mais baseado na história real, que é a história do primeiro jogador negro do beisebol. Uhum. Do beisebol. Já 42, a história de uma lenda. Muito bom esse filme. E tem uma hora que o Harrison Ford é o dono do time, que eu não lembro o nome, e esse primeiro jogador negro joga uma banana. É isso. Acho que é de Atlanta o time, né? Eu acho que é. Não sei. Ele joga uma banana pra ele. E o cara quer dar um porrete. Essa cena é muito dura, né? Uhum. E o Harrison Ford fala pra ele: você tem que ir pra lá e mostrar pra eles que os negros são calmos, que são educados, polidos, né? Então, quando você começa a ter essa visão, você entende algumas coisas. Por exemplo, o Will Smith agiu errado com o Chris Rock? Agiu. Super. Não era pra ter previsto de fato, né? Mas esse agir dele confirmou que o negro do americano tem raiva, que é agressivo. Passou essa imagem de um negro agressivo, dois homens negros brigando no palco, fala que os homens negros podem brigar entre si e que eles são violentos. Sim. Então, eu tenho duas posturas. Abrir portas. Eu estou aqui para abrir portas para uma geração. Uhum. Então, junto com o sorriso. Junto com o sorriso, né? Então, você pode usar do sarcasmo, você pode ser muito educado, fingir que não viu. O humor é uma... O humor é fascinante, cara. Mas o humor com a educação é um negócio surreal. Ah, sim, esse é o mais inteligente, né? Que tem. Então, nessas situações eu brinco. Quando eu não comi, que quando tô com fome eu fico meio nervoso, o Hulk nasce. Mas é muito difícil, assim, a gente tenta sempre, quando você está buscando criar uma geração, ajudar uma geração, impulsionar uma geração, você tem que sempre pensar que os seus atos reverberam para os próximos. Então, o mercado financeiro me adora porque eu tenho essa postura. E eu tenho que tentar usar isso para trazer mais pessoas. Sabe? Uhum. E quais são as qualidades assim de uma liderança? Que uma liderança precisa ter? Tem algum livro aqui que fala sobre liderança que eu bati o olho. Leaders Who Make a Difference. Quais são as qualidades de uma liderança para fazer a diferença, para impulsionar essa nova geração que você tá falando? Nossa, você tá massacrando o rapaz hoje aqui, hein? Ô, Adriano, por favor, hein? Adriano é o cara da produção. Manda um abraço pro Adriano. Douglas também, senão ele reclama se eu não mandei abraço pra ele. Aliás, se o Adriano quiser fazer perguntas, também tá aberto, tá? Por favor. Cara, acho que gestão, por exemplo, é importante. É a mais importante de todas. Assim. Por exemplo, dono de empresa que chega meio-dia não tá dando um bom exemplo, tem que chegar às 8, né? O treinador, né? O coach, ele tem que estar à frente ali. E as pessoas têm que ver que você está trabalhando, está dedicado. Então, você tem que ter o exemplo, né? Um bom exemplo. Sim, né? Que às vezes não é nenhuma questão, você falou, né, de chegar no trabalho, mas às vezes não é nenhuma questão de presencialmente no escritório, né? Mas é o começar o dia, talvez. Começar o dia, ótimo ponto. Assim, começar o dia. Né? A outra questão é um cuidado genuíno com as pessoas. Assim. As pessoas têm que estar priorizadas. Assim. A forma que você trata as pessoas é um espelho. Se você é arrogante com um garçom, com a tia da limpeza, você vai ser arrogante com os outros. Tem um demônio dentro de você, que ele está pronto para sair da garrafa. Então, ser cuidadoso com as pessoas é importante, porque você inibe que outras pessoas sejam grosseiras. Você tem que respeitar as pessoas, sabe? Você tem que ser esse cuidado, sabe? Se tratar bem. O Adriano mesmo, eu sempre falo com ele, eu falo sempre tratar bem, com cuidado, sabe? E a terceira, resultado. Resultado é um negócio. É o KPI, né? É o resultado, é você sentir que entregou algo. Se você entra nesse jogo e não entrega algo, se você... É difícil, a liderança, né? Você tem que ser focado em resultados, tem que ser focado em pessoas e gestão, por exemplo. Boa. Quarto, tem que ser apaixonado. Você tem que ser apaixonado. Eu sempre falo assim, você tem que ter... Você tem que ser apaixonado, você tem que vibrar, você tem que estar ali com vontade, você tem que ter paixão, assim. Você pode ter essas três coisas aqui, mas se não tiver paixão, assim,
eu gosto disso, isso é bom, vamos. Não passa a verdade. Não passa a verdade, né? Então aí o cara fala, ele não é apaixonado. Então a sua paixão motiva, envolve as pessoas. Acho que ele é a cola dessas três coisas. Muito bom. Você usou alguns termos aqui hoje em inglês, né? Falou KPIs, falou de Venture Capital, Private Equity. Como é que... De que forma que o inglês é aplicado no seu dia a dia? Porque você trabalha com o mercado financeiro, então tem uma porrada de termo em inglês e se você não souber falar, você não está ali, né? Você não consegue, às vezes, acompanhar alguns assuntos. E de que maneira começou assim a sua relação com Brazas? Como foi esse envolvimento? Cara, uma das minhas maiores derrotas em carreira foi inglês. Eu trabalhava numa instituição financeira, eu fiz um teste para ser front office, para ser o banker, né? O banker ganha um bônus muito bem, obrigado. E aí eu fui para um processo seletivo na última fase, que era a fase para passar. O diferencial competitivo seria uma argumentação em inglês. Eu travei, porque eu nunca me dediquei ao inglês. Eu sabia que ele existia, eu meio que procrastinava com ele. Dane-se, uma hora isso aí é brasileirinho, né? E aí eu tive a minha derrota mais difícil, que eu fiquei deprimido, perdi a confiança em mim mesmo, fiquei mal de cabeça, né? Depois de 10 anos, foi uma derrota que eu não esperava, sabe? Eu achava que eu achava que eu ia continuar sendo Cinderela, sabe? E aí quando você fala que para ser Cinderela tem que ter preparação, né? E aí eu saí de lá, juntei dinheiro durante 3 anos e fui fazer um curso em Nova York. Foi importante para Nova York, fiz uma postagem sobre isso. E eu acho que eu tenho uma competição com essas pessoas que me deram essa oportunidade por causa do inglês, de provar que o inglês não podia limitar o meu crescimento, sabe? Eu sempre falo assim, pô, eu queria estar aí, né? Pô, será que o inglês vai ser o problema? Por isso que hoje eu bato aqui e falo, peraí, vamos fazer alguma coisa, porque esse cara não pode ser o problema, sabe? Ele não pode ser o problema, né? E aí o Brazos aconteceu pelo seguinte, eu tenho um mentor que me apresentou um amigo, que é o Alex, e o Alex me apresentou o Peter. Eu e o Peter ficamos muito próximos. O Peter é um cara que apoia minhas ideias, que me compra. É um cara que acredita, né? Acho que uma coisa importante que é acreditar nas pessoas. Isso é um ponto que a gente pouco falou, eu não falei sobre isso. Mas às vezes você precisa de alguém que acredita em você, sabe? Alguém que te faça sonhar, sabe? Às vezes você precisa de alguém que compre seu plano, sabe? Eu acho que essa coisa de não ser acreditado é ruim para as pessoas. Então quando você tem alguém que compra as suas ideias, assim, tipo, comprei sua ideia, vamos lá. E o Peter fez isso. Então a gente fala sempre, a gente troca ideia, ele é muito carinhoso, muito cuidadoso. Eu tenho que agradecer muitas pessoas, sabe, Pedro? Porque eles são muito cuidadosos comigo, carinhosos, sabe? E ele fala assim, esse cara é maluco, vamos fazer esse cara, vamos ajudar esse cara aí. Acho que isso é o barato dessa história. E aí a gente teve uma relação com o Brazos foi incrível. Eu ganhei o Google for Startups competindo com 500 empresas. O Google fez um projeto Google for Startups Black Founders, né? Startups para empreendedores negros. E aí o Peter, a gente fez uma parceria onde os espaços do Brazos seriam compartilhados com essa minha fintech, EduTech. A gente não conseguiu tracionar ela, aqui do lado. Nosso público-alvo sofreu muito na pandemia, né? Foi muito difícil. Mas a gente ficou com a amizade. A gente ganhou o Google porque a gente tinha essa ideia de espaços compartilhados. A gente já via lá atrás esse negócio de educação 100% online teria seus desafios, é bom, mas teria seus desafios. O presencial seria mais assertivo. E a gente ficou, cara, brother, amigo, de trocar resenha. Assim. Boa, muito bom. Gilvan, para finalizar, você falou de uma coisa que tem aparecido aqui nessas conversas assim, o tempo todo, e eu acho muito bom que tenha aparecido, porque isso mostra uma das coisas que a gente fala no nosso manifesto, que é que na vida a gente não faz nada sozinho. Né? E todas as pessoas que passaram por aqui até agora trouxeram um exemplo, né, de alguém que no momento de insegurança, desconfiança, né, um pouco de baixa, trouxeram uma palavra de apoio, abriram uma porta, confiaram, compraram, né, a ideia ou o projeto e motivaram, né, essa pessoa, no caso você aqui hoje, a darem um próximo passo na sua carreira, na sua vida. Se você pudesse dizer assim, né, você falou da sua mãe, falou da sua avó, que são, né, provavelmente as pessoas mais importantes
da sua trajetória, da sua formação, falou das suas filhas, da sua mulher também, falou do Peter agora, acho que não estão no mesmo patamar, mas quem são outras pessoas que precisam ser homenageadas pelo Gilvan, precisam receber esse agradecimento final? Não, eu sei que a lista deve ser extensa, mas assim, se você conseguir lembrar assim, de algumas agora e contar uma história dessa uma pessoa, de algumas que te né, ajudaram a construir o Gilvan que você é hoje. Cara, tem uma história muito boa, vou falar rápido, senão vou emocionar. Eu tava dando calote, não tinha dinheiro para pagar passagem. E eu tava num ônibus que era Cascadura, Tijuca, alguma coisa assim, na Marechal Hermes Tijuca, o 638, na Avenida Abolição, acho. Entrou um cara que eu não sei o nome, que eu nunca vi. Eu tava sentado, eu dava calote no ônibus, ele me deu R$5 e falou: Deus pediu pra te dar, paga a passagem. Eu nunca agradeci esse cara. Esse cara pra mim é o meu herói invisível. E sabe que aqueles R$5 me deu confiança e fé em Deus, sabe? Eu nunca falei com esse cara, nunca falei isso em lugar nenhum, só pra minha esposa. Mas aquele cara foi muito importante pra mim porque eu comecei a acreditar. Eu vendia descartáveis, né? Eu andava muito pra vender copo, guardanapo, quando eu tinha 18 anos. E eu não tinha dinheiro pra fazer a locomoção, esse cara me deu um dinheiro. É um cara. Então, esse cara representa as pessoas invisíveis, que eu queria muito agradecer, que eu nunca vi, que eu não sei, mas que fizeram uma coisa muito positiva pra me ajudar. Aonde quer que vocês estejam invisíveis, obrigado. Assim, esses caras são incríveis. Tem meu mentor, que é o Oscar Decotelli. É um cara que, nossa, esse aí eu sou muito grato, assim. O Oscar, ele é um cara que me atende, que, nossa, eu acho que é um cara que tem muita gratidão, assim, sabe? De me ouvir, de falar, de me levar na igreja, de comer hambúrguer, me ensinar o jiu-jitsu, de me acolher, sabe? Tem disso que eu quero falar com ele, para o tempo dele. Cara, todos os meus investidores intelectuais e econômicos, eu tenho muito investidor intelectual, pessoas que me deram um livro, que me deram alguma coisa, nossa, que pagaram os 10% para mim, nossa, tanta gente boa. E meus investidores que me trouxeram até aqui, né, que abdicaram dos seus recursos, né, e continuam acreditando que a gente vai conseguir tracionar. Cara, quero ser demais a hora, mano, ao Habib, né. Nossa, esses caras, eu quero até me encerrar despedindo desses caras, assim, nunca tinha sido executivo, sido gerente, nunca ninguém tinha me contratado nessa posição, sabe? Eu sempre era o cara intermediário, não tava ali nas cabeças, né? Depois de 15 meses eu virei sócio da hora, mano. É incrível, sabe? Assim, tipo, os caras me deram protagonismo, me botaram à frente das suas redes sociais, me tornaram sócio, me botaram como meu executivo. É uma empresa que eu aprendi a amar, assim, eu amo aquele negócio, sabe? Eu gosto de estar ali, que ela me empodera, sabe? Muito bom. E eu não posso terminar esse podcast sem agradecer esses caras. Que bom. Obrigado. Cara, nessa batida de agradecimento, eu que tenho que agradecer obrigado, Pedrão. pela aula hoje. Obrigado mesmo. Obrigado, e depois você. vamos repetir, né? Vamos. Fazer outras versões aqui. Mas sem emoção, eu sou um cara muito emotivo. Pô, que isso. Quanto mais emoção, melhor. Eu gosto de gente que se emociona, inclusive essa nossa próxima campanha do Brasas. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Gilvan. Obrigado, Adriano. Obrigado a todo mundo que nos assistiu ou vai nos assistir. Compartilhem. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Esse foi mais um Brasascast. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Valeu, cara. Obrigado.